De que natureza é a realização dos ocidentais que contam que eles tiveram lampejos de consciência cósmica? Ela veio como um lampejo e desapareceu como tal. Aquilo que tem um começo também deve terminar. Só quando a consciência, sempre presente, for realizada, ela será permanente. A consciência está de fato sempre conosco. Cada um sabe que eu sou. Ninguém pode negar seu próprio ser. O homem em sono profundo não está ciente. Enquanto está acordado, ele parece estar ciente, mas é a mesma pessoa. Não há mudança naquele que dormiu e naquele que está acordado agora. No sono profundo, ele não estava ciente de seu corpo. Não havia consciência do corpo. No estado de vigília, ele está ciente do corpo. Existe consciência corpórea. Portanto, a diferença reside no surgimento da consciência do corpo e não em alguma mudança na consciência real. O corpo e a consciência do corpo surgem juntas e desaparecem juntas. Tudo isso equivale a dizer que não há limitações no sono profundo, enquanto há limitações no estado de vigília. Essas limitações são a escravidão. A sensação de o corpo sou eu é o erro. Esse falso senso de eu deve acabar. O eu verdadeiro está sempre lá. Ele é aqui e agora. Ele nunca aparece e desaparece novamente. Aquilo que é deve também perdurar para sempre. Aquilo que aparece de novo também será perdido. Compare o sono profundo e a vigília. O corpo aparece em um estado, mas não no outro. Portanto, o corpo será perdido. A consciência era pré-existente e sobreviverá ao corpo. De fato, não há ninguém que não diga eu sou. O conhecimento errado de que eu sou o corpo é a causa de todo o mal. Esse conhecimento errado deve ser descartado. Isso é realização. Realização não é a aquisição de nada novo, nem é uma nova faculdade. É apenas a remoção de toda camuflagem. Eu tento me livrar do corpo. Um homem se livra de suas roupas e permanece sozinho e livre. O ser é ilimitado e não está confinado ao corpo. Como o corpo é abandonado? Onde você vai deixá-lo? Onde quer que esteja, ele é seu ainda. A verdade final é tão simples, não é nada mais do que estar no estado primordial. Isso é tudo que precisa ser dito. Ainda assim, é surpreendente que para ensinar essa verdade simples, devam surgir tantas religiões, credos, métodos e disputas entre eles. Oh, que pena! Oh, que pena! Mas as pessoas não se contentarão com a simplicidade. Elas querem complexidade. Bem isso. Tantas religiões surgiram porque as pessoas querem algo elaborado, atraente e intrigante. E assim, cada uma dessas religiões é complexa, e cada credo, em cada religião, tem os seus próprios adeptos e antagonistas. Por exemplo, um cristão comum não ficará satisfeito, a menos que lhe seja dito que Deus está em algum lugar nos céus, bem distantes, inalcançável por nós, sem ajuda. Somente Cristo conheceu e somente Cristo pode nos guiar. Adore Cristo e seja salvo, ele diz. Se informado da verdade simples, o reino dos céus está dentro de você. Ele não ficará satisfeito.
e lerá significados complexos e artificiais nessas afirmações. Apenas as mentes maduras podem compreender a verdade simples em toda a sua pureza. O perguntador expressou certo medo involuntário ao meditar. Ele sente o espírito separado do corpo grosseiro, e a sensação cria pavor. De quem é o pavor? Tudo isso se deve ao hábito de identificar o corpo com o ser. A experiência repetida de separação o tornará familiarizado e o pavor acabará. O Sr. Ramachandar, um cavalheiro da cidade de Ambala, perguntou onde é o coração e o que é realização. O coração não é físico, ele é espiritual. Esse é o centro a partir do qual surgem pensamentos, nos quais eles subsistem e onde eles são dissolvidos. Os pensamentos são o conteúdo da mente e eles moldam o universo. O coração é o centro de tudo. Os Upanishads dizem que é Brahman. Esse é o coração. Brahman é o coração. Como realizar o coração? Não há ninguém que mesmo por um instante não experimente o ser, pois ninguém admite que alguma vez se separe do ser. Todos são o ser. O ser é o coração. Isso não está claro. No sono profundo, você existe. Acordado, você permanece. O mesmo ser está em ambos os estados. A diferença é apenas na consciência e na inconsciência do mundo. O mundo nasce com a mente e se põe com a mente. Aquilo que nasce e se põe não é o ser. O ser é diferente, dando origem à mente, sustentando-a e dissolvendo-a. Assim, o ser é o princípio subjacente. Quando perguntam quem você é, você coloca a sua mão no lado direito do peito e diz: eu sou. Você indica involuntariamente o ser. O ser é assim conhecido. Mas o indivíduo é miserável porque confunde a mente e o corpo com o ser. Essa confusão se deve ao conhecimento errado. É necessário apenas eliminar o conhecimento errado. Essa eliminação resulta em realização. Como controlar a mente? O que é a mente? De quem é a mente? A mente sempre vagueia. Eu não consigo controlá-la. Vaguear é a natureza da mente. Você não é a mente. A mente brota e afunda. Ela é impermanente, transitória, enquanto você é eterno. Não há nada além do ser. Não importa a mente. Se a sua fonte for procurada, ela desaparecerá, deixando o ser inalterado. Então, não é preciso tentar controlar a mente? Não há mente para controlar, se você perceber o ser. A mente desaparecendo, o ser brilha. No homem realizado, a mente pode ser ativa ou inativa. Só o ser resta para ele. Pois a mente, o corpo e o mundo não estão separados do ser. Eles aparecem e desaparecem no ser. Eles não ficam separados do ser. Eles podem ser diferentes do ser? Apenas esteja ciente do ser. Por que se preocupar com essas sombras? Como elas afetam o ser? O ser é o coração. O coração é autoluminoso. A luz surge do coração e atinge o cérebro, que é a sede da mente. O mundo é visto com a mente, isto é, pela luz refletida do ser. Ele é percebido com o auxílio da mente.
Quando a mente é iluminada, ela está ciente do mundo. Quando não é assim iluminada, ela não está ciente do mundo. Se a mente é voltada para a fonte da luz, o conhecimento objetivo cessa e o ser sozinho brilha como o coração. A lua brilha pela luz refletida do sol. Quando o sol se põe, a lua é útil para revelar objetos. Quando o sol nasce, ninguém precisa da lua, embora o disco pálido da lua seja visto no céu. Assim é com a mente e o coração. A mente é útil por causa de sua luz refletida. Ela é usada para ver objetos. Quando é dirigida para dentro, a fonte da iluminação brilha por si só, e a mente permanece ofuscada e inútil como a lua de dia. Um sannyasi perguntou: dizem que o ser está além da mente, e ainda assim dizem que a realização é com a mente. Como resolver essa contradição? O ser é realizado com a mente morta, isto é, a mente desprovida de pensamentos e voltada para dentro. Então, a mente vê a sua própria fonte e torna-se aquilo. Não é como o sujeito percebendo um objeto. Quando a sala está escura, é necessário uma lâmpada para iluminar os olhos para reconhecer os objetos. Mas quando o sol nasce, não há necessidade de nenhuma lâmpada, e os objetos são vistos. E para ver o sol, nenhuma lâmpada é necessária. É suficiente que você dirija seus olhos para o sol autoluminoso. Da mesma forma, com a mente. Para ver os objetos, a luz refletida da mente é necessária. Para ver o coração, é suficiente que a mente seja voltada em direção a ele. Então, a mente se perde e o coração resplandece. Como explicar os milagres descritos nas Escrituras? As questões espirituais não podem ser adaptadas ao racionalismo. A espiritualidade é transcendental. O milagre acontece depois da rendição. O segredo reside na rendição. Como alcançar o coração? Onde você está agora, que quer alcançar o coração? Você está separado do ser? Eu estou em meu corpo. Em um ponto particular ou em toda parte? Em toda parte. Eu estou expandido por todo o corpo. A partir de onde você se expande? Eu não sei. Sim, você está sempre no coração. Você nunca está longe dele para que você possa alcançá-lo. Considere como você está no sono profundo e no estado de vigília. Esses estados não são seus, eles são do ego. A consciência permanece a mesma e indiferenciada, do começo ao fim. Eu entendo, mas não posso sentir isso. De quem é a ignorância? Descubra. Tudo isso é tão difícil. A ideia de dificuldade em si é errada. Ela não vai ajudá-lo a obter o que você quer. Novamente eu pergunto: quem acha difícil? Eu vejo que estou voltando ao eu. Que você é sempre isso e nunca está longe disso. Não há nada tão simples como ser o ser. Não requer esforço, nem ajuda. É preciso deixar a identidade errônea e estar em seu estado eterno, natural e inerente. Dizem que se deve receber instruções de um guru. A mera leitura de livros não é útil. Eu li muitos livros, mas não há ajuda prática derivada dessa aprendizagem. Por favor, diga-me o que devo fazer, como devo fazê-lo, em quais horas, em quais lugares e assim por diante.
O mestre permaneceu em silêncio. Seu silêncio parecia dizer: aqui e agora, esteja em paz e tranquilo. Isso é tudo. Mas o questionador não interpretou dessa maneira. Ele queria algo concreto. No dia seguinte, Sri Bhagavan disse: essas pessoas querem alguma prática de repetição de mantra, de concentração, yoga ou algo parecido. Se elas não dizem o que fizeram até agora, o que mais pode ser dito a elas? Além disso, por que realizar práticas espirituais? Quem é o praticante? Quem obtém os frutos? Elas não podem olhar para o ser? Além disso, mesmo que instruídas por outros a praticarem austeridades ou concentração, essas pessoas fazem isso por algum tempo, mas estão sempre procurando algum resultado, como, por exemplo, visões, sonhos ou poderes milagrosos. Se não os encontram, elas dizem que não estão progredindo, ou que a prática não é eficaz. Visões, sonhos e poderes não são sinais de progresso. A mera realização da austeridade é seu progresso também. Firmeza é o que é necessário. Além disso, elas devem confiar no mantra ou em Deus e esperar por sua graça. Elas não fazem isso. O mantra, mesmo que proferido uma vez, tem o seu próprio efeito bom, esteja o indivíduo ciente disso ou não. Um oficial do Conselho Ferroviário veio da cidade de Delhi. Há 5 anos ele se dedicava ao estudo da literatura devocional. Ele é um devoto de Sri Krishna. Ele podia sentir Krishna em tudo que ele via. Ele já leu cerca de 700 livros de filosofia e Vedanta e também estudou as obras de Sri Bhagavan. Uma vez, quando ele estava nas mandíbulas da morte, o único pensamento que o assombrava era que ele ainda não tinha visitado Sri Bhagavan em sua vida. Ele rezou pelo toque de Sri Bhagavan e por sua graça. Um mestre lhe disse: eu sou ser. Ser é o Guru. E ser é a graça também. Ninguém fica sem o ser. Ele está sempre em contato. Não é necessário um toque externo. Eu entendo. Eu não quero dizer o toque externo. Nada é mais íntimo do que o ser. Sri Krishna apareceu para mim 3 meses atrás e disse: é apenas o ser em todos e todos no ser. Isso contém toda a verdade. Mesmo isso é indireto. De fato, não há nada além do ser. O mundo é apenas uma projeção da mente. A mente se origina do ser. Então, só ser é o ser único. No entanto, isso é difícil de realizar. Não há nada a realizar. Esse é o estado eterno, puro, consciente e liberto. Ele é natural e eterno. Não há nada novo a ganhar. Por outro lado, um homem deve perder sua ignorância. Isso é tudo. Essa ignorância deve ser rastreada até a sua origem. De quem é essa ignorância? Do que se é ignorante? Há o sujeito e o objeto. Essa dualidade é característica da mente. A mente é do ser. Se você fosse um com o corpo, como você poderia existir sem o corpo em sono profundo? Você pode separar-se do que é externo a você, mas não do que é uno com você. Assim, o ego não pode ser uno com o corpo.